Nesse vídeo de hoje você vai aprender o que é a ilusão de competência, quais são as causas dela e como combatê-las. Quer saber mais? Então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes falando, sou professor universitário, escritor e mentor de estudos e hoje neste vídeo eu estou aqui para falar sobre a ilusão de competência. É isso mesmo, pode ser que você nunca tenha ouvido falar nesse termo, mas eu tenho certeza que você já passou por ela, que você já foi vítima dela e eu vou te ensinar hoje o que é a ilusão de competência, quais são as suas causas, né, do ponto de vista da neurociência e do ponto de vista da psicologia cognitiva e como que você faz para combatê-las, tá? Então fica aqui até o final porque o conteúdo hoje está muito bom, tá? E se você gostar desse conteúdo, então deixa aqui a sua curtida, deixa aqui seu comentário, o que você achou do vídeo, quais dessas causas que faz você ter a ilusão de competência e compartilha esse vídeo, tá? Afinal, isso ajuda muito pro canal crescer, tá? E também se inscreve aqui no canal, porque aí você sempre vai receber as notificações quando tiver vídeo novo, que toda semana, na quarta-feira, a gente tá tendo um vídeo novo sobre estudos, sobre aprendizagem, sobre neurociências, tá? Então, se você tá numa jornada de estudos, ou para concurso público, ou para Enem, ou o que quer que seja, se os estudos fazem parte da sua vida, então não deixe de acompanhar aqui os conteúdos, porque sempre, toda semana, tem muito conteúdo de qualidade, tá bom? Então vamos lá aqui para o nosso conteúdo, não é isso? Bom, ilusão de competência é quando você tem a ilusão que você aprendeu algo, sendo que na verdade você não aprendeu. É isso mesmo. Então, a ilusão de competência, ela acontece quando você, por exemplo, assiste uma aula e aí você entende a aula, né? O professor ele dá aquela explicação bacana, tal, e aí você, poxa, aprendi o conteúdo. Sendo que aí na hora que você vai resolver questões ou na hora que você vai fazer algum teste, aí você descobre que você não aprendeu, tá certo? E isso acontece muito, e aí eu vou falar daqui a pouco as causas, mas principalmente quando você assiste uma aula, né? Porque a função da aula é tornar aquele conteúdo mais fácil. Então o professor ele vai trazer aquele conteúdo de uma forma mais didática, né? E aí muitas vezes aquele conteúdo ele é muito difícil, mas o professor ele embala de uma forma que se torna fácil. E aí você entende o conteúdo, sendo que o problema é que entender é diferente de aprender, tá? Não necessariamente porque você entendeu um conteúdo, você vai aprendê-lo, tá certo? E aí, para eu falar as causas, né, para você entender quais são as causas da ilusão de competência, eu preciso explicar aqui de uma forma bem simples, tá? Não vou entrar num conteúdo muito profundo. Então, assim, de uma forma bem simples, eu vou explicar do ponto de vista da neurociência como que ocorre o processo da aprendizagem, tá? Então, a aprendizagem, ela acontece de uma forma bem simples, de uma forma bem geral, em 3 etapas, tá? A primeira etapa é a captação da informação, onde você recebe uma informação através dos sentidos, né? E quando eu falo dos sentidos, pode ser de qualquer sentido, da visão, da audição, do olfato, do paladar, etc. Tá certo? É claro que nem tudo que você recebe pelos sentidos é capturado, porque existe o nosso filtro da atenção, né? Então tudo aquilo que você dá atenção e recebe, então entra nesse processo, né, da captação da informação. Então vamos pegar um exemplo simples, né? Você vai ler um livro e aí você vai capturar aquele conteúdo do livro. E aí aquelas informações, elas vão para uma região do seu cérebro chamada de córtex pré-frontal, tá? Que é a sua memória de curto prazo, certo? Essa memória de curto prazo, ela tem um papel fundamental no processo de aprendizagem, tá? Porque quando a gente fala assim, memória de curto prazo, parece que ela é ineficiente. Poxa, quer dizer que a informação só fica alguns instantes ali? É isso mesmo, ela só fica alguns instantes ali. Mas ela tem um papel fundamental no processo de aprendizagem. Então, quando aquela informação ela está na memória de curto prazo, né, quando ela foi capturada, ela pode ficar ali por alguns segundos, por alguns minutos, por algumas horas ou por alguns dias, depende da situação. Então, por exemplo, você vai gravar um número de telefone, né? A pessoa vai falar um número de telefone e você vai decorar, né? Então você pode decorar aquele número
por minutos, segundos, horas ou dias. Tudo vai depender da forma como você recebe aquele conteúdo, não é isso? E aí, eventualmente, você vai esquecer, tá? E é função dessa memória esquecer mesmo. Imagina que tudo que você recebesse de informação, você guardasse. Uma hora sua mente, o seu cérebro iria explodir. Então o esquecimento, ele faz parte do aprendizado. Tá? Então, não é que o cérebro ele é ineficiente por esquecer, não, muito pelo contrário. Porque ele esquece é que ele é eficiente. O grande problema é porque a gente precisa escolher bem o que a gente vai aprender e o que a gente vai esquecer. Então é por isso que você tem que aprender a estudar da forma correta, para você saber, para você aprender a selecionar aqueles conteúdos que você quer aprender e que você quer esquecer, ok? Mas voltando aqui para o processo de aprendizagem. Então a gente capturou a informação, ela ficou ali na memória de curto prazo e aí aquela informação ela vai ser processada, tá? Então, o que seria o processamento da informação? É quando a informação ela começa a se associar, ou seja, aquelas informações que acabaram de chegar vão se associar com informações já pré-existentes, e aí você vai criar os blocos de informação, tá? E esses blocos eles são fundamentais, porque na hora que você vai gravar uma informação, é muito mais fácil você gravar essa informação na forma de blocos, tá? Então, esse processo de consolidação, né, de codificação da informação, ela também acontece no córtex pré-frontal. E aí, na última etapa, você vai passar no processo de consolidação da informação. É quando, de fato, aquelas informações elas vão ser consolidadas agora na sua memória de longo prazo. Mas, como eu falei, nem tudo vai para a sua memória de longo prazo. O seu cérebro ele vai escolher quais informações vão para sua memória de longo prazo e quais informações vão ser esquecidas, tá? Então quem faz isso é o córtex pré-frontal junto com uma região importantíssima que é o hipocampo, tá? O hipocampo ele faz essa seleção dos conteúdos que você vai aprender, tá certo? Dito isso, então por que você tem a ilusão de competência? É porque as informações, elas chegam na sua memória de curto prazo e aí você de alguma forma utiliza aquelas informações enquanto elas estão na memória de curto prazo, mas aí com o tempo ela se perde. Então, por exemplo, um caso muito comum que é o principal caso, né? O principal exemplo de uma ilusão de competência é quando você estuda de véspera, né? Então, quando você estuda de véspera, você estuda ali, você recebe uma grande quantidade de conteúdos, né? E aí aquela quantidade de conteúdos, ela fica na sua memória de curto prazo, e aí no dia seguinte você vai fazer a prova. E aí muitas vezes você se dá bem na prova, percebe? Ou seja, você se deu bem na prova não é porque você aprendeu, mas é porque aquelas informações ainda estão na sua memória de curto prazo. Não deu tempo ainda se perder, percebe? E aí é que entra a ilusão de competência, porque aí você, poxa, aprendi o conteúdo, tirei uma boa nota, né? Então aprendi. E aí com alguns dias, se você for fazer uma outra prova daquele mesmo conteúdo, você vai perceber que já esqueceu tudo, que não lembra mais de nada. Percebe? Então é por isso que a ilusão de competência é tão perigosa, é um grande inimigo para os estudos, porque ela faz com que você ache que aprendeu. Quando você estuda da forma errada, quando você não tem um método de estudos, então isso causa uma ilusão de competência. Por quê? Porque você recebe informações, as informações elas ficam na sua memória de curto prazo, mas você não consegue jogá-las para a memória de longo prazo. Tem muitas pessoas que elas cometem um erro de resolver questões no mesmo dia que estuda o conteúdo, né? Isso causa ilusão de competência, porque você acabou de ler aquele assunto, o conteúdo obviamente está no seu cérebro, na memória de curto prazo, e aí você resolve a questão, percebe? E acha que aprendeu porque conseguiu resolver a questão. Terceira causa, uma falta de planejamento de estudos, ou seja, quando você não planeja os estudos da forma correta, o que acontece? Você vai acabar acumulando conteúdos, você vai acabar procrastinando, acumulando conteúdos, e aí você vai estudar uma grande quantidade de conteúdos num intervalo de tempo pequeno. Então é claro que você não vai conseguir estudar do jeito certo, tá? O estudo ele tem que ser progressivo, né? Então, o mais importante não é a quantidade de horas que você estuda, é
a forma, o método que você estuda e a organização daquele estudo, né? Então, você tem o horário certo de fazer o estudo intenso, você tem o horário certo de construir os seus ativos de memorização, né, como mapa mental, resumo, etc. E você tem os horários certos para fazer suas revisões e suas resoluções de questões. Então, isso é um método de estudos, tá? E esse método ele passa pelo planejamento. Então, se você não planeja, você acumula conteúdo, estuda uma quantidade grande de conteúdos em pouco tempo, você acaba estudando sob pressão, e aí tudo isso causa ilusão de competência, porque você vai achar que aprendeu e não aprendeu, tá? E a última causa da ilusão de competência é quando você tem algum problema que vai causar, é quando você tem algum comportamento que vai causar um problema cognitivo, ou seja, é quando você tem algum comportamento que atrapalha o seu processo de aprendizagem, como por exemplo o sono, né? O processo de consolidação da informação que eu falei, grande parte dele acontece durante o sono. Então, se você é aquela pessoa que estuda de madrugada, por exemplo, né? Você diz, eu vou estudar enquanto eles dormem, né? Você está cometendo um erro. Por quê? Porque você está sacrificando o seu sono, que é onde aquela informação estudada deveria estar sendo consolidada. Um outro exemplo, quando você estuda mexendo no celular, né? Então você fica a todo momento, estuda um pouquinho, mexe no celular, estuda mais um pouco, mexe no celular. Então isso causa grandes problemas na sua cognição. Primeiro porque vai afetar o teu foco atencional, você não vai conseguir manter o foco nos estudos, porque a todo momento o seu cérebro ele está ali ligado no celular, tá? E segundo, porque isso vai causar um comportamento imediatista. Então você vai ficar impaciente, você vai ficar inquieto, você vai ficar com a mente acelerada, e tudo isso compromete e muito o processo de aprendizagem. E aí você vai estudar, vai achar que aprendeu, sendo que você não aprendeu, tá? Então cuidado com os seus pré-requisitos para um estudo de qualidade, que são os pré-requisitos que vão fazer com que o seu cérebro trabalhe de uma forma otimizada, né? Então cuide do seu sono, cuide do seu foco atencional, cuide da sua motivação, cuide do seu nível de alerta, né? Cuidado com comportamentos imediatistas, né? Como ficar mexendo no celular, acelerar áudio, acelerar vídeo, tudo isso vai comprometer o seu processo de aprendizagem e vai causar uma ilusão de competência em você, tá certo? Então, dito isso, vamos agora saber como que a gente combate a ilusão de competência. Bom, do mesmo jeito que eu falei as causas, então as formas de combater têm a ver com as causas, né? Então cuide dos pré-requisitos para um estudo de qualidade, busque um método de estudos que vai otimizar o seu tempo de estudos. Esse método de estudos ele tem que ser baseado em repetição, associação de ideias, uso das emoções, né? Então o método de estudos ele vai fazer com que você, em menos tempo, aprenda mais, mas não só aprenda para fazer uma prova no dia seguinte, aprenda para fixar o conteúdo, tá? E por último, planeje os seus estudos, certo? Faça um planejamento de estudos que leve em consideração horário de estudo intenso, horário de revisão, horário de resolução de questões, horário de tudo, tá? Então, quando você faz todo esse passo a passo, então você vai minimizar e muito a ilusão de competência e você vai começar a observar grandes resultados nos seus estudos, tá certo? E a boa notícia é que todo esse método de estudo, todos esses pilares que eu falei do método de estudos, né, que envolve planejamento, que envolve os pré-requisitos para você melhorar a sua cognição e o método de estudos, eu trago aqui no meu livro, O Código da Aprendizagem, tá? Que eu vou deixar aqui no link da descrição o link da Amazon para você adquirir esse livro, tá? Você pode pedir lá pela Amazon, ou então você pode pedir pelo meu Instagram, né? Você fala comigo lá no direct que eu mando para você pelo correio o livro, tá? Muitas pessoas que já leram esse livro estão trazendo bons resultados nos estudos, estão dando depoimentos dizendo que de fato elas estão estudando melhor, estão conseguindo render mais nos estudos. E além disso eu tenho meu curso também, né, que é o curso Código da Aprendizagem, que também eu vou deixar o link na descrição, que é um curso completo onde eu te ensino desde dos pré-requisitos para um estudo de qualidade, eu falo sobre sono, motivação, foco, enfim,
alerta, até planejamento de estudos e até o método de estudos, tá? Então trago isso de uma forma muito clara, muito detalhada. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários quais dessas causas você pratica, né, e causa a ilusão de competência. Você é aquela pessoa que estuda de última hora? Você é aquela pessoa que estuda de madrugada? Então deixa aqui nos comentários. E eu tenho certeza que se você fizer essas recomendações que eu estou falando, você vai ter muito mais sucesso, ok? Então espero que tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.